É ele chegar e ver que eu moro no melhor condomínio da cidade. Eu quero ser o pastor Oziel. Mas aí eu pergunto, e será se ele quer amar pessoas? Porque ser pastor é só amar pessoas. Então, eu vi tudo isso no ministério do meu pai, e nós éramos os serventes, nós éramos os pedreiros, nós éramos tudo isso. Então, tudo nós fizemos na igreja, com as nossas mãos. Eu aprendi a fazer massa na igreja, eu aprendi a fazer concreto na igreja, eu aprendi saber capinar na igreja. Então, um dia desse o senhor me parou, pastor, tudo o senhor sabe fazer na igreja, e o senhor ainda é novo. Por que o senhor tem essa ideia de velho? Diz, porque eu vivi isso, irmão. Irmãos, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Esse testemunho aqui do pastor Oziel Gomes vai te emocionar. Presta atenção e não perca nenhum minuto. Eu nasci em um lar evangélico. Eu nasci em um lar evangélico e meu pai, depois ele era pastor, foi pastor, vários anos, um ministério muito bem sucedido, aprovado por Deus. E o primeiro campo que meu pai foi ser pastor, para que vocês tenham uma ideia, foi Buriti Bravo, aqui no Maranhão. Então aí quando meu pai foi ser apresentado, meu pai tinha lojas, ele tinha 2 lojas em Lago da Pedra. E naquela época era assim, por isso que eu disse agora há pouco, falando aqui com o Felipe, eu disse agora há pouco a diferença da vocação pastoral antiga para a atual. Ele tinha 2 lojas, e eu me lembro que ele estava sentado na porta do comércio, e um pastor chegou para ele e disse assim, pastor Estevão mandou essa cartinha para o senhor. Ele abriu a carta, e quando leu na carta, era a transferência dele para Buriti Bravo, no sertão do Maranhão. Nossa. Sem estrada, sem nada. Aí ele olhou assim a carta e disse, meu Deus, a convenção do pastor Estevão me transferir assim. Aí a minha mãe olhou para ele e disse, tu tem chamada? Tu não disse para mim que tinha chamada? Ele disse, tem. Olha a mulher sendo forte aí. Tá vendo? Aí ela disse assim, pois então, rapaz. Caminha. Aí ele disse, mas aqui as lojas. Ele disse, nós não temos loja. Você tem um chamado. E ele vendeu as 2 lojas, e aí nós fomos para o Buriti Bravo. Chegamos lá, de mamando a caducando, se tivesse 10 crentes, tinham muito. Não tinha dízimo, não tinha nada, nem templo. E aí nós fomos trabalhar. E eu vivi esse universo todo. Eu vendia bolo, a minha mãe fazia bolo para a gente completar a assistência. Um auxiliar chegou para o meu pai e disse assim, pastor, aqui não tem dízimo, o que eu tenho é uma roça, e eu quero lhe dar essa roça para o senhor cuidar. E quem foi cuidar da roça? Você. O pai e nós. Então lá nós fomos trabalhar com roça. Então eu aprendi a trabalhar com roça, eu aprendi. E aí eu via meu pai saía de casa, meu pai saía 8 da manhã e ele chegava 12. Ele saía 2 da tarde e chegava 5 da tarde. Andando a cidade toda. Hoje é uma grande igreja no sertão, Buriti Bravo, uma das maiores igrejas. Mas na época nossa não tinha nada. E ele fez toda essa estrutura. Então eu nasci nesse ambiente. Então eu não vi meu pai apegado em dinheiro, eu não vi meu pai, quando o pai sabia de um crente doente, ele ia na casa dele. Quando ele sabia que um crente se convertia, ele pegava e levava uma Bíblia e dava para aquela pessoa. Eu vi tudo isso. E Eugene Peterson, que foi a maior autoridade pastoral no mundo, ele escreveu na obra dele, que ele disse que aprendeu a ser pastor, não foi na universidade que ele fez, nem no curso presbiteriano que ele fez. Ele aprendeu no açougue do pai dele. Porque ele disse que todo mundo que chegava no açougue do pai dele, ele via o pai dele cortando a carne e dizia, como é que está a tua avó? Perguntava para o neto. Como é que está o teu filho? Perguntava para o pai. Como é que está a tua esposa? Aí está bem. Aí ele disse, meu Deus, o papai conhece todo mundo aqui no bairro e todo mundo conta a vida dele para o papai. Então ali ele disse que aprendeu a ser pastor. Porque às vezes tem pastor que sai do seminário, ou tem pastor que faz um curso de teologia online, mas ele não ama as pessoas. Ele ama o ministério. Meu Deus. E aí é que está o erro. Verdade. Então, eu vivi nesse universo. Eu vivi num universo em que meu pai, ele não tinha salário para ser pastor, ele não tinha dinheiro para ser pastor. Graças a Deus. Era só por amor mesmo. Era por amor, e eu via aquilo ali nele. Eu via ele visitar os crentes, eu via ele ter compaixão pelas almas. Cuidado, Ele né? cuidava, ele partilhava aquilo que ele tinha. Então, por isso que Eugene Peterson, ele disse que quando olhava para o pai dele, amolando a faca e cortando a carne, perguntando, como é que está teu pai? Aquela operação que ele fez, ele ficou bom? E aí, me diga, como é que está a tua filha? Então, a grande questão de ser pastor é esse lado aí. Entendi. Por isso que Jesus, quando os discípulos disseram, despede a multidão, está lá em João 6, manda embora, porque os discípulos não sabiam o que eram pessoas.
Eles sabiam o que era estar ao lado de Jesus para ter glória e ter fama. Jesus sabia o que eram as pessoas. Certo. Por isso que ele diz assim, não, esse pessoal me ouviu o dia todo, vamos mandar sentar e vamos dar de comer. Isso aqui é ministério. Ministério não é eu chegar aqui no Templo Central de Imperatriz e aí um jovem olha para mim e vê eu descendo de uma BMW, ternos infininho, e a pessoa abrindo a porta para mim. Ele vai olhar e vai dizer, eu quero ser o pastor Oziel. Com certeza. Vocês entenderam? Uhum. É ele chegar e ver que eu moro no melhor condomínio da cidade. Eu quero ser o pastor Oziel. Mas aí eu pergunto, e será se ele quer amar pessoas? Porque ser pastor é só amar pessoas. Então, eu vi tudo isso no ministério do meu pai, e nós éramos os serventes, nós éramos os pedreiros, nós éramos tudo isso. Então, tudo nós fizemos na igreja, com as nossas mãos. Eu aprendi a fazer massa na igreja, eu aprendi a fazer concreto na igreja, eu aprendi saber capinar na igreja. Então, um dia desse o senhor me parou, pastor, tudo o senhor sabe fazer na igreja, e o senhor ainda é novo. Por que o senhor tem essa ideia de velho? Eu disse, porque eu vivi isso, irmão. E pastor, como foi que o senhor saiu de lá? Assim, porque eu escutei a sua história e não foi a das melhores, assim, financeiramente falando. Você veio de família pobre, seu pai vivia da igreja e tal. Como foi que o senhor saiu de lá e virou diretor de uma faculdade? Me explica isso aí. Mas é isso que eu queria entender. Aí, como foi que o senhor saiu de lá do campo e chegou lá? Quer pegar o segredo. Aí o que acontece? Aí, Burro de Bravo, moramos lá, estudei lá. Aí meu pai veio para o Livramento, ali perto de Peritoró. Trabalhou alguns meses, depois foi para o Lago Açu. E lá ele foi pastor em Lago Açu. Quando eu cheguei no Lago Açu, eu conheci uma moça chamada Esté. E a Esté, ela era batista. E até então eu não tinha interesse em estudo. E ela começou a me falar coisas do português, e eu comecei a amar aquilo ali. E ela começou a falar, olha, se você não pode ir para o seminário, faça um curso à distância. E ela me deu correspondência. E eu fiz um curso por correspondência. Eu fiz teologia por correspondência. Ninguém na época tinha isso. E tinha um decreto-lei chamado Decreto-Lei 1051, que dava direito a quem tivesse um curso teológico e fazer uma complementação. E daí, quando eu terminei esse curso, aí viemos para o Lago da Pedra, eu me casei, e aí eu fui fazer a universidade no Ceará, fui fazer filosofia. Entrei para fazer filosofia. Nisso tudo, eu vim para Sailândia, porque quando eu cheguei aqui em Sailândia, um pastor me chamou para ir pregar em Teresina, e eu fui. Quando terminei de pregar, eu era professor em Lago da Pedra. O senhor já morou em Sailândia? Em Sailândia. Quando eu terminei de pregar em Teresina, o pastor disse assim, pastor Ziel, venha morar em Teresina, eu senti de Deus. Eu disse, não, mas eu não tenho nada aqui, é difícil o pai deixar. Eu recém-casado, morando em Lago da Pedra, sendo professor, ganhando, era menos do que um salário, ganhava menos do que meio salário. Menos do que meio salário. E eu dava aula na escola no 2º grau. Aí eu vim para Teresina. Quando cheguei em Teresina, aquele negócio de concorrência, eu já pregava, e aí tinha gente que ficava, o que esse nego veio fazer aqui? Aqui não é o lugar dele. E aí aquela inveja e aquele... O senhor era itinerante? O senhor teve essa... Não, nem tinha isso. Esse pastor me chamou para ir auxiliar ele, e ele me botou atrás da casa da igreja. Só que quando esse pastor me colocou, ele me colocou atrás da igreja, eu morava na igreja, ele era o pastor. E ele deu uma loucura na memória, ele disse, Zé, eu vou embora. Eu disse, rapaz, tu vai embora. E aí o senhor me trouxe para cá, e como é que eu fico aqui? Ele disse, tu te vira, eu vou embora. Nossa. E me deixou. Quando o outro pastor veio, ele disse assim, neguinho, desse jeito, neguinho, aqui é o seguinte, eu não te chamei. Aí tu quer ir embora, pode ir embora, não tenho nada contigo. E eu fiquei lá, sozinho nessa casa. Eu era quem limpava o quintal da igreja, eu era quem varria, a minha esposa era quem cuidava da casa, nós fazíamos a faxina dos banheiros, nós fazíamos tudo. Aí lá eu fiquei, meu Deus, e agora? E o pastor me tentou tirar logo da casa da igreja, porque ele via que a igreja, eu dava aula na EBD e tudo, e eu senti que ele tinha ficou com aquele negocinho, mas eu não ligava para aquilo ali, não ligava. Eu sabia que ele era maior do que eu sabia que eu estava morando de graça na casa da igreja. Aceitava, né? Aceitava. Só que quando eu terminava de dar o comentário, eu era o primeiro a ficar na porta da igreja, para cumprimentar os irmãos que iam saindo. Quando os irmãos iam saindo, ô irmão Ziel, Deus me abençoe, obrigado. Aí botava um negócio aqui, irmão Ziel, Deus te abençoe. E aí botava. Quando eu ia olhar, era mais do que um salário.
Olha que Então a igreja em Teresina cuidou de mim como nunca. Meu Deus. Não deixaram faltar nada. Inclusive tinha um rapaz que ele me amava tanto que até livro ele me dava. Ó, tu precisa desse livro aqui. Aí pegava, procurava, era seminários para me dar aula. Então, Teresina cuidou de mim como nunca. Foi assim um lugar. Aí de lá, esse pastor que me deixou lá, um dia eu tô lá em casa, o telefone toca. Aí ele disse assim, Osiel, tu tá onde? Eu tô aqui. Eles vai para Sailândia agora. Aí quando eu disse, rapaz, eu não tenho dinheiro. Ele disse, toma emprestado e vai agora. Eu disse, rapaz, mas eu não conheço ninguém na Sailândia. Ele disse, eu falei com um pastor lá, vai lá. Porque eu acho que ele ficou com aquele senso, não, eu trouxe o Osiel e joguei. Eu vim na Sailândia, no período da festa. Aí o pastor, a Sailândia era o pastor Amarante, na Saião. Aí ele disse assim, vamos ouvir o Osiel, e deu a oportunidade para me pregar. Quando eu terminei de pregar, no outro dia ele disse, você vem morar aqui. Eu disse, morar aqui, pastor? Vamos ali. Me botou no carro e me levou para a igreja mais pequena, mais feia, mais acabada na Sailândia. Meu Deus do céu. Aí ele disse assim, tu tem coragem de vir ser dirigente aqui? Eu disse, eu tenho. Olha lá. corajoso. Tu tem mesmo, neguinho? Desse jeito ele disse. Eu disse, eu tenho. Pois então é o seguinte, você vem para cá, eu vou te botar aqui nessa congregação, e aí tu vai ser dirigente aqui. Eu disse, tá bom. Aí ele disse, vá para Bacabal, dia tal, que vai ter uma convenção lá, e a gente se encontra e eu falo contigo lá. Eu fui para Bacabal. Só que quando eu cheguei em Bacabal, ele não ligou para mim. Primeiro dia, segundo dia, era uma semana de convenção. Ele não deu as horas para mim. Ele não deu as horas. Meu Jesus não deu as horas. Aí eu disse, meu Deus. Aí a minha esposa ligava, e aí o pastor? Ele disse, ele não tá ligando aqui para mim, não. E ninguém ligava para mim. Aí eu disse, meu Deus, esse pastor, rapaz, é doido, ele me chama para cá. E não se importa. E não se importa. Aí quando foi no último dia, ele disse assim, Osiel vai se apresentar lá na convenção. Eu já era professor de seminário em Teresina e tudo. Aí eu me apresentei lá. Ele me apresentou evangelista. Eu vim de lá. Eu vim de Bacabal, já apresentado a pastor. Quando eu fui apresentado a pastor, cheguei em Açailândia, ele não me botou lá na congregação, ele me colocou na sede e me deu 4 salários. Meu Deus do céu. Olha o que Deus faz na vida do crente. Meu Jesus do céu. Aí ele fez isso. E aí, descobriu o segredo, já está. Aí ele começou a trabalhar e tudo. Pronto. Mas ele ainda, hoje ele é meu pastor. Ele deu AVC, pastor Amarante, e vários líderes ele apresentou. Foi o homem que mais apresentou líderes. Assim, pessoas que se despontaram no ministério. Eu, pastor Raifram, o presidente da convenção hoje no Maranhão, pastor Raposo. Ele veio de indicação dele. Tudo ele apresentou. Era um formador de líderes, não é, pastor? E tudo. Porque eu me perguntava, o que o pastor Amarante viu em mim? Viu em mim, para ele me chamar. Eu negro, pobre, sem ninguém, sem nada. O que dá na mente de um homem desse dizer, vem para cá? Eu morando em Teresina, ele sem me conhecer, só porque o pastor disse, o Osiel está lá em Teresina, traga ele. Aí ele me colocou lá. E nisso, quando eu comecei a viver, eu sempre tive desejo, não é de agora, eu cheguei na Sailândia, mas desde menino eu pegava, quando eu morava em Lago da Pedra, eu fazia ainda a 4ª série, eu já tinha aquele negócio de pegar uma bolsazinha minha, ir para o meio do mato e fazer uma de cientista, eu tinha isso na minha mente. Todo o tempo eu tive isso, uma ideia de cientista na mente. Aí eu já tinha isso. Quando eu cheguei aqui na Sailândia, eu me dei na minha mente de criar um curso teológico. E foi nesse período que eu dava aula aqui no IBAD. Eu via da Sailândia e dava aula aqui. O senhor já deu aula aqui? Passei tempo. Por isso que um rapaz aqui disse assim, o pastor Osiel foi meu professor no IBAD. Eu dava aula aqui. Mas aí imagine, você, um negro, pobre, sem nada, eu disse assim, eu vou abrir uma faculdade. E aí quando eu saí daqui, porque o pastor Amarante entregou o campo aqui para o SETA, e aí os pastores todos tiveram que sair, e eu fui para Coroatá. Meu pai me chamou, porque não foi meu pai que me apresentou. Meu pai não me apresentou no ministério. Aí o pastor Amarante me apresentou. Então meu pai me chamou e eu fui para lá trabalhar com ele. Trabalhei 16 anos em Coroatá. Só que quando eu cheguei lá, eu disse, eu vou abrir um cursozinho teológico básico aqui na cidade. E eu abri o curso teológico. Só que uma pessoa sabia do decreto-lei 1051 que dava direito. Ele disse, pastor Osiel, esse curso dá direito a isso. E daí eu abri um curso teológico, aí cheguei a ter mais de 10 mil alunos. Aí a coisa cresceu, Deus abençoou grandemente. Meu Deus. Aí compramos prédio, fizemos tudo, aí Deus colocou na mente, tu tens que reconhecer. Aí eu disse, eu vou reconhecer o curso.
Aí disseram para mim, não entra não, que é muito caro, o MEC tem dificuldade, olha, é a maior burocracia. Nós entramos. Aí chamamos a comissão do MEC, só para vocês terem uma ideia como é Deus. A comissão do MEC, ela é formada só por doutores. E lá em Coroatá só tinha um hotel. E eu falei para a senhora, reservei um hotel para os doutores do MEC. Só que aí eram 3 doutores. E um doutor, a mulher, não sei o que ela fez, ela pegou e alugou o quarto para outra pessoa. E eu disse, meu Deus do céu, como é que eu vou ficar agora? E era o chefe da comissão. E aí, o único lugar que tinha mais ou menos assim, bem agradável, era a casa do meu pai. Aí eu falei, pai, eu vou colocar esse doutor aí. Aí ele disse, não, pode botar. Só que aí o pai, eu disse, meu Deus, o pai conversa muito, o pai... E aí, como é que vai receber? E eu disse, meu Deus do céu, e eu fiquei preocupado. Eu me lembro desse homem, doutor Adriano. E aí pronto, aí eu botei, pai, não conversa muito com esses homens não, que esses bichão tudo grandão, é só pro senhor hospedar. Disse, não, pai, deixa o homem aí. Deixa aí, que eu sei cuidar. Aí ele disse, olha, o doutor disse, olha, 8 horas me apanha aqui, esse pessoal é muito radical, quem trabalha com comissão, sofre muito com comissão de MEC. Aí, eu, quando fui pela manhã, eu fui. E de longe eu escutei a zoada. Meu Deus. Que o pai só falava gritando. A pessoa pensava até que Jesus, estava brigando. outro Jefté. E aí só gritando. E aí quando eu cheguei, ela disse, meu Deus, o pai não estragou obedeceu, tudo. estragou. E aí pronto. E eu quando entrei, o homem morrendo de sorrir lá na mesa. E aí o pai dizendo, coma beiju, moço. O senhor não sabe o que é beiju, que o pai era assim. Você tem que saber o que é beiju. Bebe esse suco aqui. E o homem, pastor Bené, que suco é esse? Então, veja como Deus trabalhou, né? E aí, isso foi tão bom que aí a comissão foi, avaliou o prédio, avaliou a biblioteca. Nós tínhamos a maior biblioteca do Norte e Nordeste em filosofia. Nossa. Incrível. E fomos reconhecidos. Vários alunos aqui fizeram curso de filosofia conosco. Foi reconhecido até hoje, está lá. Eu passei para um outro grupo de educação, depois que eu fui para o Ministério Eclesiástico, tomar conta de igreja. Nós vendemos a patente, né, mas o prédio está lá. E a universidade, o curso, vários cursos estão lá ainda hoje. Então, foi assim que começou. Que vocês estão sentados aqui hoje, eu corria só de calção aqui dentro. Vocês sabem de quem era o dono desse terreno aqui? Seu Cazuza. Era um homem descrente. A dona aqui a esposa dele era a dona Ana. A minha casa é bem aqui à frente, a casa do meu pai era bem aqui na frente. Eu corria aqui dentro era alagado. A casa dele ficava mais lá na frente. Aqui eu pegava passarinho, aqui eu brincava, aqui eu pegava jacaré. Meus amados, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Esse testemunho aqui é um dos testemunhos mais fortes da internet. Testemunho do pastor Osiel Gomes, contando sobre a sua infância. Assista comigo. Se você gosta desse conteúdo, se inscreva, deixe seu like e compartilhe para um amigo. Agora vamos para o vídeo. Aqui dentro eu conheço tudo isso aqui. Eu nasci nisso aqui. Bem aqui ao lado tem uma casa. 9 anos de idade, Jesus me batizou com o Espírito Santo bem aqui nessa casa. Aqui ao lado. Eu me lembro como hoje, um dia eu entrei nessa casa aqui. A irmã Nazi, ela tinha um culto de criança. Era aqui do lado. Primeira vez que eu ouvi Cícero Nogueira cantar, onde estás, que não ouves a voz do Senhor, foi na casa dela. Eu entrei um dia, eu criança, eu entrei aqui na casa da irmã Nazi, e tinha um poço, e eu sozinho, eu criança, e ela contava história. E um dia ela contou a história de Sansão, e eu saí de dentro da casa dela e vim para perto aqui do poço. Eu disse, Senhor, me dê essa força de Sansão. Desse jeito que eu fiz, aqui no poço. Me dê essa força de Sansão. A escola que eu estudei, ela está bem ali, Marli Sarney. Sabe o que eu fazia? Eu pegava uma pasta, eu colocava, Damasceno, vários objetos dentro da pasta, e ia aqui para a serra, perto do Jaguar. Quem é do Jaguar aqui, do bairro? Não tem a serra? Eu ia para a serra com a bolsa cheia de objetos, e lá eu fazia de conta que eu era pesquisador. Olha, aqui é só para você saber como é que Deus trabalha. Eu ia para dentro da mata aqui dessa serra, e eu fazia de conta que eu era biólogo,
que eu era pesquisador. Eu estava lendo recentemente a obra do Darwin, e ele falando isso, das origens, das espécies, ele falando que catalogava os bichinhos, e eu comecei a chorar, porque aqui eu fazia essa brincadeira, eu fazia de conta que eu era um biólogo, um cientista. Olhe para mim aqui para você ver o que Deus faz. Aí, sabe o que foi que me veio na cabeça? Eu inventei de criar um gabinete para atender o mundo. Olha, mas não tinha ninguém para atender. E eu falei com a dona da casa, ela morava aqui ao lado, Dona Nenê, e ela me deu um gabinetezinho, um quartozinho lá na outra rua, e eu botei um símbolo, desenhei um símbolo, o mundo, ganhando o mundo, e eu ia para lá, dizendo que ia atender gente. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer para vocês? Eu ficava o dia todinho lá, eu não atendia ninguém. Não atendia ninguém, mas é só para vocês terem uma ideia. No dia que eu fui pregar em Esperantinópolis, pastor Luciano foi um homem que me deu muita oportunidade. Ele me convidava para Esperantinópolis, eu passava de semanas em Esperantinópolis. E eu lá, aí passou uma lourinha na minha frente. Aí eu disse: essa lourinha é bonita. Aí o irmão disse: não é pro teu bico, te aquieta. Eu disse: rapaz, não diga isso. Ele disse: não é pro teu bico. Aí pronto. Mas eu nunca fui medroso velho, eu nunca fui tímido, não. Eu nunca fui a pessoa dizer uma coisa para mim, eu ficar batido, chorar. Nunca andei com isso. Nunca andei. Foi a primeira coisa que eu botei na minha mente. Aí eu pronto. Aí preguei lá. Ela me viu. Quando foi um dia, ela me ligou. E eu dava um número de uma pessoa daqui do Lago da Pedra como se fosse o número do meu gabinete. E era da dona Noca, que está bem aqui do lado. Essa casa bem aqui. Naquela época, só quem podia ter telefone era gente rica. Não era assim? E eu dizia para ela: dona Noca, me dê seu telefone. Ela disse: para que tu quer meu telefone? Eu disse: não é porque se alguém me ligar. Aí eu botava número do meu escritório. Entenderam as coisas? Era aqui, ó, aqui do lado. É, né? Eu tenho que ir lá depois, é verdade. Aí ela me ligou. Aí essa moça de Barra do Corda me ligou para ir pregar lá, que ela era líder da mocidade. E ela me ligou. Quando me ligou, ela disse assim, ela disse para a mulher aqui: isso é do escritório do senhor Oziel? Aí a mulher já sabia, né? Ela disse: olha, ele atende nesse telefone, né? Aí mandou me chamar. Só que depois que casou, ela descobriu tudo, que eu não tinha telefone, né? Que era só aqui. Mas é só para vocês terem uma ideia. Olhem para cá. O Damasceno me conhece. O Damasceno me conhece, pastor Damasceno. Eu nunca quis imitar ninguém. Eu nunca fiz isso porque, digamos assim, não, foi o fulano de tal que eu vi. Tu está me entendendo? É isso que eu quero falar com vocês aqui. É porque eu vi o fulano de tal, e aí ele quis imitar aquilo ali. Era uma coisa minha, era uma coisa natural, irmão. Você está me entendendo? É porque tem jovem hoje, se ele vê um pregador, ele quer imitar aquilo ali. Vocês estão entendendo? É aquilo que é natural. Agora imagine naquela época, eu negro, de família pobre. Mas toda a minha história começa aqui. Toda a minha história começa aqui. Me casei, vim para cá, fui residir numa casinha aqui ao lado, aqui, que à noite, um dia um rapaz inventou, ele bebeu cachaça, que era filho do dono da casa, que eu era alugado, e ele inventou cachaça, bebeu cachaça e inventou de matar a gente. Se hoje eu mato quem estiver perto aqui de mim. Aí eu disse: pronto, Deriano, estamos mortos, porque a casa que tem é a nossa. E a porta da casa que eu morava, ela tinha um buraco tão grande. Isso é só para vocês entenderem. Tinha um buraco tão grande que eu fiquei com tanto medo que eu peguei tudo que eu tinha
geladeira, mesa, encostei na porta. Aí a Derian disse, rapaz, não precisa isso, rapaz. Eu disse, é só para te proteger, Derian. Ela disse, não, tu tá com medo. Eu disse, não, é para te proteger, porque eu sei me defender. Mas aí tu, minha filha, que eu falando para ela. E aí eu me lembro disso, irmão. E aí o cara começou com o facão e quebrando tudo e quebrando. E aí pronto, eu disse, ele vai pular aqui. A minha casinha não tinha nada, eu só tinha uma geladeirinha pregada numa liga. Era uma casinha bem humildezinha. Foi assim que eu me casei. Não posso esquecer isso. E aí, graças a Deus, ele deu uma loucura e pulou dentro do poço. Aí eu disse, graças a Deus, pai. Bora dormir, Derian, porque o homem está no poço. Aí a mãe dele gritava, fulano, oh meu Deus, ajuda a tirar meu filho. Eu disse, não, isso aí é só amanhã, fulana, porque à noite foi desse jeito. Então foi assim que eu comecei. Aqui eu fiz, o Damasceno sabe, eu fiz um curso à distância do seminário Peniel de Recife. Ele fazia modular. Eu fiz um curso à distância em teologia. Ouçam bem, é só para vocês entenderem. Em teologia tinha um decreto-lei 1051 que dava direito. Teve até agora um caso de um rapaz que ele fez doutorado no decreto-lei 1051 e o Supremo Tribunal Federal agora mandou dar o título de doutor para ele. Aí eu fiz esse curso à distância. E naquela época, irmão, para ter um curso superior tinha que sair daqui. Pronto, aí eu recebi o diploma. Aí pronto, teólogo Osiel Gomes da Silva. Eu fiz todinho, eu disse, meu Deus, estou formado. Aí pronto, tinha dificuldade, meu pai andou para todo lado, foi ser pastor em vários lugares, não tinha como fazer. Fui em Bacabal e fiz o meu ensino médio modular. Fiz lá no colégio Gunavingre, eu fiz lá. Voltei, aí uma mulher disse, vixe, você é doutor. Eu disse, pô, não é? Aí ela disse, eu vou lhe contratar para dar aula. Eu disse, aula de quê? Ela disse, está faltando um professor de biologia. Eu disse, biologia? Biologia e química. O senhor topa? Eu disse, na hora. Mas eu não estava nem sabendo por onde entrar. Peguei o livro de biologia, de química, eu praticamente decorei o livro de biologia. Colégio Antônio Carlos, tem aqui ou não tem ainda? Eu fui dar aula lá. Aí os alunos vinham para mim e disseram, rapaz, doutor, que sabedoria. Onde foi a faculdade? Eu disse, rapaz, a gente pode estar revelando as coisas, não. Irmãos, foi tão bom que a escola na época mais conceituada aqui era essa bem aqui na frente, Colégio São Francisco. Só estudava filho de barão aqui. Eu, quando criança, meu desejo era estudar aqui. Mas só quem podia era filho de rico. Eu estudava ali, escola pública. Entendeu? Na época da conga. Vocês se lembram da conga? Branquinha, lembra não? Lembra não, da conga. Vocês não lembram da conga, irmãos? Em paninho azul, né? Calcinha de tergal, bolsinha, unidade integrada. Aí a mãe dizia assim, ó, vá para a escola e espere o caderno do governo, o lápis do governo, a borracha do governo, que eu não tenho dinheiro para comprar. Tinha uns rapazes que estudavam aqui, filho de barão, conheci tudinho. Hoje, quando eu cheguei aqui, eu estava me lembrando deles tudinho. Aí eu me lembro que um dia eu ia saindo da escola, aí ele disse, ei, neguinho. Eu disse, que é? Ele disse, aqui, ó, que o papai comprou para mim. Era uma Calói. Uma Calói. E eu disse, eita, rapaz, Calói. E o meu sonho era ganhar uma Calói. Só estudava aí quem era filho de papai, quem era rico, quem era do alto nível. Quando foi um dia, aí a história se espalhou, tem um novo doutor aí na cidade, e eu daqui. Aí o diretor foi lá, você se formou aonde? Eu disse, olha aqui, ó,
Aí ele disse: eu quero lhe convidar para você dar aula de filosofia. Aonde? No São Francisco. Aí eu disse: meu Deus, o senhor dá essa matéria também? Eu disse: não, é comigo mesmo. E eu nunca nem tinha ouvido falar em filosofia. Eu nunca nem tinha ouvido falar. Aí é o seguinte, eu recebi aqui, eu estou contando isso para a sua experiência, para fortalecer você antes de pregar. Um dia chegou aqui na igreja um rapaz, mas a esposa, e ficou na porta da igreja, lá no Templo Central, que era lá, ficou na porta da igreja, e ninguém recebeu ele. Quando eu saí, eu disse: irmão, você não é daqui não, assim, seu jeito, o senhor. Ele disse: não, irmão, eu sou de Tucuruí, eu sou gerente do Banco do Brasil, fui transferido agora. Eu disse: rapaz, entre, sente. Aí pronto, ele disse assim: rapaz, ninguém nessa igreja me recebeu, eu gostei de ti. Eu disse: olha. Aí pronto, aí ele começou a me ajudar. Meu irmão, esse homem se tornou meu amigo. E aí pronto, eu pobre lascado dele, bem de vida. Aí eu ia na casa dele, aí naquela época, irmão, gerente, né? Aí quando eu abria a geladeira, aí eu olhava, aí dizia assim: meu Deus, Danone. Ele disse: você já comeu? Eu disse: não. Ele disse: pegue o que você quiser aí na geladeira. Aí pronto. Aí ele disse assim: você é professor, né, Oziel? Eu disse: rapaz, eu dou umas aulazinhas. Ele disse: eu senti de te dar isso aqui para você. Aí ele me deu vários livros e um curso de filosofia. Eu disse: eita, meu Deus. Meu irmão, eu caí nesse livro desde os pré-socráticos, o triunvirato, pós-socrático, pós-moderno. Eu decorei tudo. Aí quando eu entrava aqui, eu já sabia que era só gente poderosa. Aí pronto, aí eu entrava também, já tinha decorado tudinho, sem caderno, sem nada. Estão prontos para filosofar? É assim. Vocês entenderam? Então, o que eu quero dizer para vocês, escutem bem, olhem para cá. Não depende de título, não depende de cor. Olhe para cá, não depende de título. Às vezes você tem um título, mas você é fraquinho. Não depende de título, não depende de cor, não depende de família, não depende de raça. Depende de Deus e de você. Vira aí para o teu irmão e diga para ele: depende de Deus, mas de você. Sabe o que aconteceu para me fechar? Me apaixonei tanto por filosofia que fui para o Ceará, fiz filosofia no Ceará. Depois veio a primeira pós-graduação que veio do Brasil, um modelo pelo Exército. Eu fiz aqui mais ele, em Bacabal. A primeira vez em docência do ensino superior, nós fizemos em Bacabal. Fiz filosofia, terminei filosofia, fui fazer outros cursos. E para vocês terem uma ideia, na época, meu sonho era fazer direito. E eu peguei e fiz um curso de direito dos Estados Unidos, uma faculdade à distância. Todo mundo dizendo: não faz não, não presta não. E eu fiz ela. Lutei para revalidar, não consegui. Lutei. Quando foi na pandemia, uma pessoa me ligou: aquele teu curso, como é que está? Eu disse: não, ainda está. Ele disse: pois é o seguinte, faça um teste, e se você for aprovado, a gente vai aceitar suas matérias. Fiz, aí passei para o sexto. No período da pandemia fiz o sexto, o sétimo, e aí pronto, aí eu joguei, estou no nono, lá na Estácio, aproveitando tudinho. E eu já fiz 2 cursos de direito, e agora eu só estou revalidando por ela. Depende de você. Não venha com essa: eu sou filho de pobrezinho, eu sou um pretinho, eu sou uma neguinha velha, meu pai lascado. Isso é conversa de quem não quer vencer na vida. Agora te ajeita também, ajeita tua. Olha, eu nunca andei com molecagem. Eu sempre botei na minha mente de ser alguém na vida. Todo o tempo
foi desse jeitinho, meu cabelinho cortado todo tempo, arrumadinho, todo tempo sincero. Nunca andei me decepcionando e nunca andei me depreciando. Eu olhava para uma moça, pronto, se eu achava ela, tem irmão que diz assim, pastor, o senhor casou com uma branca? Sim, mas eu namorei com a moça, que ela era mais preta do que eu. Pronto, e eu gostava dela, porque Deus não quis para nós casar. Aí pronto, ela olhava para mim, eu olhava para ela, né? Pronto, 2 pretinhos, mas aí pronto. Mas nunca andei com essa. Eu sou, ninguém olha para mim. Aqui na igreja ninguém liga para mim, ninguém me dá chance. Nunca andei com essa. Tu pode acabar com isso hoje aqui. Olha, se você quiser ser alguém na vida, você tem que decidir por você. Você crê nisso? Amém? Então pronto, é isso. Aí resultado, nunca pensei em estar em São Luís, nunca pensei em exterior, nunca pensei nisso, irmão. Exterior, esse negócio de pessoal pensar, não. Primeiro, eu não gosto dessas coisas. Eu vou para essas coisas mesmo, nunca andei com esse negócio de ser chique. Não, aqui é desse jeito aqui. Às vezes até minha esposa reclama comigo, mas nunca andei. Pronto, é dessa forma aqui, é desse jeito aqui, aí pronto. E se você se dedicar, se você quiser ser alguém, você pode ser do Lago da Pedra, você pode ser de São Luís, você pode ser do interior, você pode ser do mato. Principalmente com esse bichinho que nós temos aí hoje, que é a internet. Isso aqui. Aqui, se você abrir isso aqui, eu tenho uma Bíblia aqui no inglês. Aqui tem tudo, até para você ouvir o inglês. Tá aqui. Aí tu é só pegar e botar a Bíblia no inglês e botar o fone, aí ficar ouvindo. Eu pego aqui, ó, boto aqui, aí toda noite eu escuto a Bíblia no inglês. Eu tenho, é mesmo, pronto. Aí depois, pronto, não tem um Duolingo, não tem? Aí eu boto aqui todo dia, pronto. Aí pronto. Desse jeito, um dia desse eu fui fazer um exame de inglês. Aí a mulher, good morning, eu disse, good morning. How are you? I'm fine, thank you. And you? It's so, it's more or less. Have a nice day. Pronto. Desse jeito. Então, eu faço aqui. Às vezes tem pessoa que diz, o senhor foi para onde? Eu disse, aqui, bem aqui, olha. É aqui. Depende de você. Amém? Se você agora ficar com o negócio, mamãe, não tem jeito, eu sou isso, eu sou aquilo. Não vai para lugar nenhum. É muita coisa. Nós fundamos a primeira faculdade do interior do Norte e Nordeste, que era uma faculdade reconhecida. Na época nós tínhamos a melhor biblioteca de filosofia. Nós tínhamos a melhor biblioteca. Privado, não era público, privado. Agora imagine, do mato, irmão. É pretinho velho, sem nada. E no dia que foi para me encerrar aqui, para me entrar no texto, no dia que foi para reconhecer o nosso credenciamento, aí veio 3 doutores, doutor mesmo, né? Negócio só de título não, doutor em filosofia. E aí, no dia que era para ele vir, nós reservamos o hotel, e quando nós reservamos o hotel, lá a mulher do hotel pegou e botou um outro homem no lugar do quarto do diretor da comissão, que era para ele atender. E eu disse, meu Deus, agora eu estou frito. Procurei hotel, não tinha mais. Só tinha um em Coroatá. Aí eu disse, eita, é o jeito de eu botar lá na casa do pai. Aí eu ajeitei lá com o pai. Pai, vem um homem aí que é para reconhecer o curso. Agora o senhor não fale com ele. Olha, não mexa que ele é doutor. Olha, é só... E aí pronto. E aí eu ajeitei um quartozão lá com ar-condicionado e tudo. Quando foi de manhã, eu disse cedinho eu vou logo na casa do pai para não deixar o pai conversar com esse doutor, senão vai me atrapalhar. Aí quando eu cheguei, o homem estava dando as maiores gargalhadas. E eu de longe ouvi aquilo. Aí o pai, rapaz, olha, senhor, coma beiju. Doutor, o senhor não sabe o que é beiju, doutor. Aí ele disse, seu Bené, e o que é isso aí? É beiju. Aí o pai botava com a mão. E eu disse, meu Deus do céu, olha como é que Deus faz as coisas. Resultado, nós fomos credenciados. Depende de você, amém? Eu só estou dizendo que me deu muita saudade
de eu chegar aqui, que tem muito irmão que pensa, irmão, olha, eu fui batizado no Espírito Santo, aqui na casa da irmã Nazi, era um culto de menino, e aí ela só dizia, glorifique que Deus batiza, e ela cantava ainda a harpa, e aí pronto, aí Jesus me pegou bem aí, me batizou com o Espírito Santo. É coisa boa.